você quer? Eliseu, fala para mim, o que é que você quer de mim? Trazendo uma tipologia, o Jesus ele faz uma pergunta, o que é que você quer de mim? O que você pensa? O que você almeja? O que você quer? Qual é a bênção que hoje você está pedindo? E a resposta de Eliseu foi, eu quero a sua porção, porém dobrada. Tudo que Deus fez na tua vida, eu quero fazer em dobro. Não por inveja, é para que eu venha ser ferramenta nas mãos do Senhor. Eu também quero ser usado e ousado. E aqui, nesse versículo aqui, a gente vai ver o exército sírio cercando Samaria, exatamente por causa deste grande homem, a qual Deus operou e estava operando maravilhas através desse grande homem. Aleluia. E trazendo para nossas vidas hoje na casa do Senhor, trazendo para nossas vidas hoje grandes mulheres, grandes homens na casa do Senhor, que outrora estava lá fora, que outrora estávamos no lamaçal do pecado, e hoje nós estamos na casa do Senhor, cooperando nesta grande maravilha, obra de Deus. Aleluia. Então, se outrora nós estávamos no lamaçal do pecado, e hoje nós estamos na casa do Senhor, cooperando, e o Senhor indo na nossa frente, operando sinais e maravilhas, o inimigo ele vai ficar muito furioso. Assim aconteceu na vida de Eliseu. O rei da Síria mandou um grande exército para cercar Samaria. Tanto é que o moço chamado Geazi, quando ele levantou e viu aquela grande multidão, aquele grande exército cercando, ele temeu. Os olhos espirituais dele não estavam abertos. E nós, como servos do Senhor, necessitamos de ter uma intimidade tal com o Senhor, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e entender o que é e o que não é da parte de Deus. Entender que quando nós dobramos nossos joelhos, nós podemos contemplar a voz do Senhor nos orientando. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos cair nos laços de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto é que quando o moço de Eliseu fala com ele, olha, grande é, olha como eu estou perecendo, olha essa grande exército, esse grande multidão, olha como eles são fortes, olha as carruagens que estão nos cercando. E estava Eliseu tranquilo. Porque aquele que serve ao Senhor, aquele que tem uma experiência, aquele que tem um particular com o nosso Senhor, ele entende, ele sabe que quem está no controle da vida dele é o próprio Senhor. Aleluia. E quando antes de acontecer, o Senhor já avisa, fique preparado porque vai vir contra a tua vida. Aleluia. Então, quando ele, meu Senhor, e ele abre os olhos, ele já estava tranquilo. Porque ele já podia contemplar as maravilhas de Deus, a proteção do Senhor que estava sobre a vida dele. Trazendo para nossas vidas, trazendo para nossa família, nós que somos homens e mulheres de Deus, compreendamos e entendamos que temos que estar como Eliseu, ligado ao trono do Senhor. Aleluia. Para que quando virem as frontas de Satanás, não ficarmos dispersos, não ficarmos nécios, não termos medo, mas entendermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. E entender que não precisamos, o Senhor não precisa de ajuda, Ele precisa de um coração puro, fiel, que se levanta e se reveste de toda a armadura de Deus e sai para a guerra. Aleluia. E o que eu entendo com isso? Esta guerra muitas das vezes se encontra dentro da nossa casa. Samaria era a casa de Eliseu. O povo significa a família de Eliseu. O povo significa, entendemos que é a família de Deus, o corpo de Cristo, como nós aqui somos. Jesus é o quê? Jesus é filho de Deus, herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiro de Cristo. Então, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Fazemos parte da família de Deus. Aleluia. Então, quando o inimigo vem contra a nossa vida, entendemos e compreendemos
não é só com você. Ele, sabendo que ele pode te atingir, ele vai atingir aos que estão ao seu redor. A sua parentela, a sua família, o seu vizinho, aqueles que estão do seu lado dentro da casa do Senhor. Tudo para botar, fazer um reboliço na casa do Senhor, fazer um reboliço dentro da tua casa e trazer o quê? Medo ao teu coração. Para que você não venha ver o agir do Senhor sobre a sua e a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo que um homem que tinha total intimidade com Deus, quando vê aquele exército, ele começa assim: Senhor, posso te pedir uma coisa? A Bíblia não fala assim, mas dá para a gente compreender. Fala, Eliseu, tem como sossegar todo esse exército aí? Botar uma cegueira espiritual? Senhor, eu quero literalmente que eles não enxergam. Tá bom. Todo aquele exército ficaram cegos. E ali, ouvindo a voz de Eliseu: quem vocês estão procurando? O homem de Deus. Vem aqui que eu vou te mostrar onde ele está. Ele começou a guiar aquele exército, a ponto que quando o rei de Israel se deparou com aquele montão de homens ali no meio de Samaria, e agora vem Eliseu: Senhor, posso te pedir uma coisa? Pode sim, meu filho. Abre os olhos dele. Aí quando abriu, a gente está aqui no meio do inimigo. A gente está no meio, agora o rei de Israel, olha, mata todos eles. Aí vem Eliseu e fala assim: não faça tal coisa. Vamos pegar os pães, vamos pegar as bebidas, vamos alimentá-los e depois vamos despedi-lo para assim voltar pelo seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos atacados, e muitas das vezes aquela pessoa que tem nos atacado não é por causa da pessoa. As pessoas que muitas vezes se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, são influenciados ou estão muitas das vezes possessas do espírito maligno. Então a gente compreende e entende que quando uma pessoa se levantar contra a nossa vida, não vamos esbravejar, não vamos, em outras palavras, dar o troco na mesma moeda, mas entendermos, compreendermos que com os olhos espirituais a gente sabe que está agindo na vida dela. Então, se a pessoa ela te apedreja, você pega um saco de cimento e dá para ela. Você está precisando de cimento, está aqui, minha filha. Então, pagar o mal com o bem, e muitas das vezes não vai ser recompensado. Mas o importante é que Deus está vendo a sinceridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até que chegou o ponto que quando eles voltaram para o arraial dos sírios, os sírios se levantou mais uma vez, cercou Israel mais uma vez. Agora toda Samaria está passando por grande dia, sem água e sem comida. É como chega aquele momento na nossa vida, na nossa casa, a gente fala: e agora, Jesus? Como é que vai ser da nossa casa? Como é que vai ser da nossa família? E como homens e mulheres de Deus, que a gente tem assim uma arma muito poderosa que se chama joelho. Tem uma arma muito poderosa que se chama oração ao Senhor. Que tem uma arma muito poderosa que são os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Entende e compreende, e assim Eliseu fez. Ele ora ao Senhor e o Senhor fala para eles. Fala para eles não se preocupar. Eu vou mandar farinha. Eu vou mandar comida. Eu vou mandar alimento. E eles não vão perecer. Sendo que a situação era tão alarmante, era tão complicado, que o braço direito do rei, ele duvidou. O braço direito do rei falou: nem se o próprio Deus descesse aqui, isso iria acontecer. E na mesma hora, através do Eliseu, o profeta Eliseu, ele virou e falou: você vai até ver, mas você não vai comer desta bênção, dessa promessa a qual o Senhor está fazendo, né, no meio de nós. E compreendemos que fora do arraial existia um local onde ficavam os enfermos. Fora do arraial tinha um local onde estavam aquelas pessoas que tinham lepras. E era complicado antigamente, trazendo hoje como se fosse um câncer. Difícil da medicina curar. Tem gente que tira o nódulo, mas tem que fazer muita quimioterapia. E tem gente que tira o nódulo e nem acontece mais nada, já são curados. Mas muitas das vezes, por mais que façam quimioterapia, até mesmo desce a sepultura. Então era uma doença terrível naquela época.
E assim foi, os dias foram se passando. Duas mulheres, quando avistou ao rei, passando sobre os muros de Jerusalém, de Samaria, indagaram ao rei, julga a nossa causa aqui, porque, olha só, a fome apertou tanto que fizemos um acordo, ó rei. E que acordo foi esse? Nós fizemos um acordo que ontem o meu filho ia ser morto e a gente ia comer o nosso filho, para que hoje o filho dela viesse a ser morto e nós comermos, mas só que agora ela não quer matar o filho dela. Agora imagine o coração do rei, chateado, com aquela situação, rasgando suas vestes e falando: eu, na mesma hora que ver Eliseu, que eu tocar em Eliseu, eu vou matar ele. Olha só quando acontecem as afrontas sobre a nossa casa. Quantas dificuldades vêm dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, afrontas que vai nos entristecer. Fazendo com que a gente possa até mesmo olhar para fora e falar: por que eu fiz me converter? Lá fora era melhor. Israel era melhor, tinha alimento, tinha água, tinha comida, tinha tudo lá. Mas aqui estou sendo afrontado, aqui os irmãos muitas vezes querem me matar, que é isso, que é aquilo. Porém, Eliseu, como servo fiel do Senhor, se manteve na posição. Porque ele sabia, ele entendia, ele sabia quem era o Senhor. E no momento quando você sabe quem é o Senhor, o mendigo ele pode passar 1, 2, 3, 4 vezes. E nas 4 vezes você vai bem recebê-lo. Porque você vai entender que é o Senhor ali batendo na tua porta. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que serve ao Senhor, por mais que venha luta, por mais que venha dificuldade, entende que a vida dele está nas mãos do Senhor e não vai se demorar. Como aconteceu com a irmã, como o pastor falou, teve uma irmã literalmente que ela estava com dificuldade, orou ao Senhor, o Senhor mandou ela ir no mercado e falou: olha, vai lá, pega 2 carrinhos de compra, enche tudo do bom e do melhor. Aleluia. Aí o esposo dela: você está louca, mulher? Não faz isso, a gente não tem dinheiro. Se Deus falou, ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Olha só a diferença do crente que acredita e o crente que não crê. O crente que quando o Senhor fala, ele fica firme, retém a promessa no coração e descansa no Senhor. E aquele que recebe e fala: jamais isso vai acontecer. É impossível de acontecer. E ali, quando ela foi passar ali no caixa, era aniversário do mercado, e ali ia sortear os caixas, e a pessoa que estivesse passando ali o seu alimento não pagaria nada. E qual o número que saiu? Ela estava, se eu não me engano, na caixa número 7, foi o número 7. Os 2 carrinhos cheios de compra, tudo do bom e do melhor, 0,800, conforme o Senhor falou. Aleluia. Aleluia. O interessante, louvado seja o nome do Senhor, que quando o crente está cheio de Deus, quando ele ouve a voz do Senhor e obedece, ele alcança o favor de Deus e vive os milagres de Deus na vida dele. Um exemplo disso, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente ora, a gente não vê nada acontecer. Eliseu, ele lançou a palavra profética, ele profetizou, o povo não acreditou, no caso esse braço direito não acreditou, mas ele ficou firme. Uma certa vez o meu filho, ele era bem pequeno, ficou muito doente, muito doente. E a gente, quando eu trabalhava em bus, eu ia pregando dentro do ônibus, e a última vez que eu preguei, eu falei sobre fé. E quando eu falei sobre fé, quando eu chego em casa, meu filho doente, e eu mesmo não tive fé. Eu cheguei assim: vamos levar para o hospital, e remédio, nada para melhorar, nada, ia ali em casa, e eu indo para a igreja, mas pensa eu estando na igreja e me achando assim um saco vazio. Era eu nesse período, porque todo mundo recebendo da parte de Deus, e eu estava vazio. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, olha só, eu não aceito. Porque eu saí da minha casa, vim para te adorar, te glorificar. Olha, o irmão do meu lado, a irmã do meu lado, todo mundo sentindo a tua presença. Estou eu aqui, vazio, nada. E aquele que tem, ele literalmente ouve a voz do Senhor. E o Senhor, ele falaram para mim: David, sabe por que você não está sentindo a minha presença? Porque você está ligado com o teu filho, está preocupado com ele. No momento que você entregou a sua vida aí nas minhas mãos, quem cuida sou eu, mas você está preocupado com ele, está 50% lá com ele e 50% comigo. Eu quero você 100%.
Porque desde o momento que você me adora 100%, quem cuida de tudo sou eu. Louvado seja. Abre a tua boca e me glorifica. E eu comecei a glorificar. Glorificar e nada. Passei um período glorificando e nada. Dobrei meu joelho no meio do culto. O pastor não tinha mandado eu dobrar o joelho nem nada, mas eu dobrei. Era eu e Deus. E eu comecei a falar com o Senhor de novo. Senhor, ainda não consigo sentir a tua essência, a tua presença, o mover do teu Santo Espírito. E o Senhor, ele fala, ainda você está ligado com o teu filho. Lembra de quem você era? Quando você estava lá no deserto, lá dentro do Egito, como você agora, eu te trouxe até aqui. Quantas maravilhas tenho eu te feito na tua vida. Aleluia. O que é isso para mim? E quando o Senhor falou isso para mim, me trouxe a memória de quem eu era antes de ter me convertido, por quantas maravilhas eu tinha feito. Eu me levantei, aí comecei a glorificar, exaltar ao nome do Senhor, e aí veio aquele refrigério na parte. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre. Cheguei em casa, cheguei para a mulher e falei, filha, como é que ele está? Olha, ainda continua doente. Não se preocupa, Deus está no controle. A história já mudou. De um hospital já foram falando, Deus está no controle. Tanto é que ela falou, ué, você mudou? Você não está falando tanto hospital? Eu falei, não, filho, Deus está no controle. Chego no outro dia do trabalho, dobro o joelho antes de começar o trabalho e falo, Senhor, a tua palavra diz, pai. E aquele homem lá, 38 anos, pegou, levanta, pega essa cama e vai embora. A tua palavra diz que numa simples febre o Senhor tocou na mão da sogra de Pedro e ela foi curada. A sua palavra diz que aquele homem, 4 dias morto, o Senhor ressuscitou. Por favor, Jesus, cura o meu filho. Glória. E quando eu falei, por favor, Jesus, cura o meu filho, o Senhor falou comigo, não se preocupe. Aleluia. Estou indo na tua casa agora cuidar do teu filho. Louvado seja. Aleluia. Imagine eu trabalhei igual um super-homem, tão feliz, tão alegre, que nenhuma carga pesada do dia foi o suficiente para me deixar cansado, de tão feliz que eu fiquei. Chego em casa, quando eu olho para ele, eu chego e pergunto, a minha irmã estava cuidando dele, que ela estava trabalhando, eu falei, Mayara, como que ele está? Aí ela levanta assim, está calada. Eu não sei o que aconteceu. Aleluia. Eu cheguei, ele estava doente. Mas quando passou um tempinho, passou a febre, pediu comida, repetiu, brincou para lá, brincou para cá, pegou na parte da tarde, se alimentou, tomou café, agora está dormindo, não tem febre, não tem nada, e eu não entendi nada. Aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor, comecei a exaltar o nome do Senhor, porque se o Senhor, ele fizer algo grande. Aleluia. Aleluia. Então, trazendo nesse testemunho, aquele servo chamado Eliseu, ele estava firme. Aquele servo Eliseu estava ligado com Deus. Aleluia. E sabia que aquele momento da promessa iria acontecer de uma forma ou de outra, porque Deus, ele é Deus. Aleluia. Né? Se não tem porta, ele faz ter a porta. Se aonde tem porta, ele fecha. Então o impossível é com ele. E esse impossível, imagina agora aqueles 4 leprosos estando lá dentro, se cuidando, ou esperando a morte, passando fome, necessidade, vira para uns e fala, olha só, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. É verdade, se a gente for para lá também a gente vai morrer. Mas se a gente for, a gente pode se alimentar. E se a gente se alimentar, a gente vai morrer, mas vai pelo menos morrer de barriga cheia. Então o que é preferível? Ficar aqui e passando fome e morrer, ou ir encher o bucho, né? Comer, se alimentar e morrer também? Pelo menos vamos se alimentar e vamos morrer felizes. E foram os 4. E quando chegaram perto do arraial dos sírios, viram e perceberam que não tinha ninguém. Era um grande exército que tinha armado sua tenda, esperando assim minar a fortaleza de Samaria, que era literalmente a ideia, matá-los de fome para quando viesse invadir, estariam o quê? Enfraquecidos. A ideia do inimigo era enfraquecer Samaria, mas quando eles estavam chegando, já não tinha ninguém. Deixaram cavalo, deixaram suas tendas, deixaram o dinheiro, que era prata, ouro, bronze, deixaram comida. Sabe por quê? Porque esses 4 rapazes, esses 4 homens, quando se levantaram e começaram a marchar, olha a providência de Deus, olha como é que Deus ele vai agindo. Eles começaram a marchar lá no
arraial dos sírios, lá eles estavam vindo estrondo. Eles estavam ouvindo cavalgada, eles estavam ouvindo sons de um grande exército que estava marchando para o quê? Derrotá-los. E eles ficaram com medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ficaram com tanto medo que não deu tempo nem de pegar seus pertences, nem montar no cavalo, mas saíram correndo. E quando chegaram lá, se alimentaram. Isso quer dizer que, por mais que quando você pensa, Senhor, está tudo cercado, as coisas estão minando, as coisas dentro de casa não está legal, não está bem, Senhor. E o Senhor não fala nada, não pensa que o Senhor não está agindo. Aleluia. Não pensa, ah, Senhor, o seu silêncio significa que o Senhor não está agindo. O silêncio do Senhor quer dizer que no momento dele, o nome dele será glorificado na tua vida. Há momentos na nossa vida que Deus ele vai ficar calado, porque se ele falar para você, você vai abrir a boca para o vizinho, você vai abrir a boca para o outro, para o próximo, e aí você pode correr o risco de perder a sua bênção. Então, no momento de Deus, chegará o momento que ele vai ficar em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa que ele não esteja agindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles entraram, eles se comeram, se robusteceram, encheram sua barriga, perceberam que tinha bastante dinheiro lá, bastante ouro, bastante prata lá, e eles comendo, eles falam, poxa, não é justo nós estarmos aqui e os nossos irmãos, nossa parentela, nossas esposas, nossos filhos, que não está com esse problema, com o nosso problema, e está lá passando fome, até mesmo podem estar mortos. Vamos fazer o seguinte, vamos repartir, vamos fazer uma diferença, vamos lá, matar a fome dos nossos irmãos. E quando chegam lá pro soldado e falam, olha, trouxe uma boa nova. Qual é a boa nova? Estivemos lá no arraial dos sírios lá, não tem ninguém mais, mas deixaram ouro, deixaram prata, mantimento, deixaram tudo lá. Ah, não é possível. Um exército tão poderoso, como foi que eles fugiram assim tão de repente? Imagine na mente dos sírios. Israel se chamou, um exemplo, Israel chamou os egípcios, Israel chamou as outras nações, se uniram uma nova aliança e ali foram a pelejar contra a gente. É um grande exército no Satanás. Mas entenderam que simplesmente assim, quando o Senhor está na sua vida, um grande exército não é nada diante do Senhor. Aleluia. Entenda isso. Às vezes o gigante ele é muito grande e você pode ser pequenininho e franzino, mas diante de você está o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Assim ele faz nas nossas vidas. Quando nós estamos sendo afrontados, muitas das vezes é um desemprego, muitas das vezes é uma falta de alimento em casa, às vezes até briga dentro de casa, confusão dentro do nosso lado, com os nossos filhos, e às vezes a gente até pensa assim, Senhor, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei para estar uma situação tão ruim dentro de casa? Mas se você dobrar o joelho, isso significa que são as afrontas de Satanás tentando impedir de você alcançar a sua bênção que já está perto da sua mão. Temos que ter maturidades espirituais e entendermos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Aleluia. Às vezes, aquele processo de deserto é para nos dar crescimento, para nos trazer experiência com o Senhor, para alcançar algo da parte de Deus lá na frente. E muitas das vezes acontece algo ruim por desobediência, como aconteceu com esse braço direito. Então, o que o rei ele fez? Pegou um soldado, 2 soldados, vai lá, dá uma olhada e vê se realmente o que esses rapazes estão falando é de fato. E quando for realmente, está tudo lá abandonado, tem comida, tem tudo. É tanta comida que alimenta todo o povo. E eles mandam as carruagens lá e mandam pegar tudo. E agora chega as carruagens. E agora pensa lá, o povo que estava dentro do arraial, cheio de fome, tão magro, tão seco, que já estava vendo os ossos. Imagine. Agora sabendo que está a comida aos portões de Samaria. Aí vem aquele que não acreditou e falou assim, eu quero ver. E nesse quero ver, vem aquela grande multidão e passa por cima dele. Aí sim, ele conseguiu ver a carruagem chegar, mas ele não pôde comer, porque não acreditou na
Senhor tinha feito para o povo de Samaria. Aí há um problema muito sério na nossa vida. Quantas vezes o Senhor tem falado, quantas vezes o Senhor tem prometido, e muitas das vezes nós não temos acreditado. Corre o risco de nós perdermos a bênção, sim, e corre o risco de nós sermos mortos espiritualmente. É muito sério isso. É muito sério. Então nós precisamos entender que no momento que nós nos convertemos, no momento que nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família ao Senhor, é o Senhor que cuida, é o Senhor que protege, é o Senhor que guarda. Porque se eu sou o sentinela da minha casa, se eu sou o provedor da minha casa, se eu sabendo que na calada da noite o inimigo vem saquear, arrombar minha casa, eu vou esperá-lo. Mas eu não sei a hora, nem o dia. Então é melhor, Senhor, guarda a minha casa. Aleluia. Senhor, guarda a minha família. Protege meus filhos na escola. Me protege, guarda a minha família, minha esposa. Porque assim, tudo nas mãos do Senhor, porque tudo nas mãos do Senhor, nós vamos entender e compreender que tudo vai bem. Porque tudo está no controle do Senhor. Então, quando vier algo contra a nossa vida, quando vier algo contra a nossa família, entendemos e compreendemos que a nossa família é bênção, é herança do Senhor para nossas vidas. Aleluia. E a nossa família está sob o altar do Senhor, guardados e protegidos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Façamos como Eliseu, não perdemos o contato, para que a gente venha estar sempre em alerta. Aleluia. Porque no momento que o Senhor soprar no nosso ouvido, a gente já vai estar preparado para o que vai vir. Porque o Senhor nunca vai nos deixar desamparado ou sem um aviso de Deus quando vier alguma coisa contra a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos no nome do Senhor Jesus. A nossa vida do crente não é um mar de rosa, é guerra, é batalha. E nós temos que entender que sim, é verdade, o inimigo vem e se levanta contra a nossa vida, mas tem o Senhor a todo instante para nos dar vitória. Aleluia. Basta nós crermos, acreditarmos sim, entregar nossa vida, nossa casa no Senhor e descansar no Senhor. Esse descansar no Senhor é simplesmente também fazer o nosso papel de pai, o nosso papel de mãe, né? Cuidar dos nossos deveres, como o pastor falou, cuidar das nossas responsabilidades. Porém, entendendo e compreendendo que sempre o cabeça da nossa casa será o Senhor. Aleluia. E a gente, né, e vamos entender que sim, tudo está no controle do Senhor.